Olá, nós somos do grupo Autoconhecimento e Autocuidado e vamos apresentar nosso projeto final. Olá a todos e todas, essa é a nossa página inicial, o nome do nosso aplicativo é WhatsApp, é um caminho para autoconhecimento e autocuidado de jovens. Vamos começar o nosso percurso comentando qual foi o primeiro passo. Nós decidimos, ou escolhemos, o público-alvo, jovens de 15 a 25 anos, e fomos escutar, utilizando uma metodologia de design thinking proposta pelos professores, e fomos ouvir o que eles tinham para comentar, o que eles queriam falar sobre o que eles sentem, o que eles imaginam, o que eles gostariam. Ouvindo esses jovens, elencamos aqueles comentários mais recorrentes. Então, depois da gente ouvir os comentários desses jovens, nosso grupo começou a pensar na definição. Qual que seria o nosso trajeto? O que a gente faria? Então, nós começamos a pensar que seria importante levar esses jovens a conhecer os próprios sentimentos e as próprias emoções, porque isso poderia melhorar a autoestima, e poderia levar a um autocuidado maior, a uma melhor tomada de decisões e também poderia levar a um projeto de vida, porque a partir do momento que eles se conhecessem, poderiam descobrir competências, habilidades, desejos, que poderiam levar a um projeto de vida. Então, o grupo precisava definir qual era a pergunta da nossa pesquisa, o que nos íamos olhar com mais atenção. E nós decidimos que a pergunta seria: como ajudar os jovens a conhecerem os seus sentimentos e emoções? E aí a gente começou a fazer um brainstorming, ver o que a gente considerava de interessante para incluir nesse projeto. E com materiais compartilhados, a gente foi começando a levantar materiais, a ver o que seria mais próximo da linguagem dos jovens, que conversasse melhor com eles. E aí a gente chegou num problema que foi o referencial teórico. A gente precisava dar uma unidade a esse projeto, né, para ele ter um sentido e a gente ter realmente uma base sólida. E a gente encontrou no Damásio algo que ia de encontro com os nossos interesses. Por ele fazer uma diferença entre emoção e sentimento, aqui eu não vou ler tudo, né, para não ficar extenso, mas ele traz muito a questão da emoção como um conjunto de mudanças no seu estado do corpo, que você consegue perceber, seja pela sensação na respiração, no ritmo cardíaco, na sensação de sufocamento, ou você fica vermelho, enfim, com dor no corpo, e de ser mais esse estado no seu corpo, e o sentimento, por outro lado, ser mais uma conscientização sobre esse estado corporal. Quando você tem a experiência, você toma consciência disso. Então, no nosso protótipo, a gente levou muito isso em consideração, e até nos outros materiais que a gente foi relacionando a isso, a gente buscou ter uma coerência com essa base do Damásio. E daí, quando a gente montou o protótipo, não fazia muito sentido a gente começar falando das emoções, né? De começar falando, como você está se sentindo agora? Dor no peito, tensão, aceleração cardíaca. Fazia mais sentido a gente começar pela reflexão sobre o sentimento que a pessoa estava experimentando naquele momento. Se ela estava experimentando a tristeza, a felicidade, a raiva. E daí, a partir do material do Damásio, a gente fez um levantamento de quais sentimentos seriam interessantes a gente incluir. E isso ficou na primeira etapa desse nosso protótipo, que já adiantando é um aplicativo. E na segunda parte, o usuário é levado a selecionar quais são as emoções, ou seja, o que ele sente no corpo dele, e aí, de acordo com o sentimento, tem uma série de emoções que estão vinculadas. Então, as opções que aparecem para a felicidade são diferentes das opções que aparecem para a tristeza, por exemplo. E aí, depois leva-se para a terceira parte, né, que é refletir sobre o que
desencadeou essas emoções e, consequentemente, esse sentimento. Não para dar uma resposta ou um diagnóstico para essa pessoa, mas para levar reflexão. Se foi um objeto, se foi uma pessoa, se foi um som, para ela conseguir relacionar aquilo que ela está sentindo com a experiência que ela passou. E no quarto momento, ela é levada a pensar o que ela quer fazer com esse sentimento e essa emoção. Se ela quer conversar com alguém, se ela quer refletir, se ela quer escrever. Em alguns casos, a gente colocou a opção de procurar ajuda urgente de um profissional, ou se encontrar com um profissional em uma roda de conversa, num horário combinado, num dia combinado. Então, essa aqui era a capa provisória, com o botão provisório também, e o aplicativo ainda sem nome. Aí a pessoa clicava, e aí começava. Olá, que bom que você conseguiu reservar um minuto para conhecer seus sentimentos e emoções. Como você está hoje? Aí vinha para essa tela, onde a pessoa tinha que escolher algum sentimento. Então, por exemplo, escolhi aqui a tristeza, já perguntava como sentir isso no seu corpo, e aí já vinham as opções do que ela sentia. Então, sente choro constante? Ah, sim. E o que mais? Sente dor de cabeça? Não. E assim continuava. Porque quando a gente testou depois com os jovens, eles pediram para a gente trocar as imagens por emojis. Foi um pedido que praticamente todos os jovens fizeram. E eles pediram para algumas partes serem mais rápidas. Então, a gente tentou tirar um pouco de texto e um pouco de resposta onde não era necessário para atender esses dois pedidos que vieram da maioria dos jovens. Então, aqui na versão final, a gente manteve a capa com um botão agora e com o nome do aplicativo, WhatsApp. E aí a pessoa clica em iniciar, vem aqui já para uma outra imagem que a gente trocou e mantivemos. Olá, que bom que você conseguiu reservar um minuto para conhecer seus sentimentos e emoções. Qual o seu sentimento agora? Então, trocamos o como você está hoje para qual o seu sentimento agora, para deixar mais claro. Trocamos aquela tela com imagens por emojis e colocamos o nome também, que foi um pedido também dos jovens. Então, por exemplo, a melancolia. Aí vem para essa tela para a pessoa dar certeza. Ah, você escolheu a melancolia, tem certeza disso? Não, quero escolher outra, por exemplo. Então, eu queria escolher a felicidade. Então, felicidade, vem para a tela de confirmação, você escolheu a felicidade. Tem certeza disso? Sim. Então, como você sente a felicidade no seu corpo? Coração acelerado? Aí a pessoa escolhe sim ou não, e aí já vai direto para o próximo para ficar mais ágil o aplicativo. Leveza, então a pessoa reflete se sente ou não. Bem-estar, escolhe se sente ou não essa emoção no corpo. Procure se lembrar do que aconteceu logo antes de sentir essas emoções. O que você experienciou logo antes que pode ter desencadeado as emoções? E aí a gente vem para uma tela, também com imagens, que foi um pedido deles, para não ter só texto, para ter imagem onde fosse possível, e aí a pessoa escolhe. Ah, foi uma conversa, um cheiro, uma história, uma lembrança, um lugar, um som, um objeto, um sabor, uma pessoa ou uma situação. Então, por exemplo, que logo antes de eu sentir a felicidade, eu tive uma lembrança. Você se sentiu assim recentemente? Aí a pessoa escolhe sim ou se não. Então, por exemplo, sim. Esse sentimento foi desencadeado pela mesma razão? Então, a gente convida a pessoa a refletir se ela já sentiu isso antes e se foi pelo mesmo motivo. Então, sim ou não. E agora, o que você gostaria de fazer sobre esse sentimento? Aí a gente coloca aqui algumas opções.
No caso da felicidade, seria ajudar outras pessoas a sentir isso também, registrar o que me deixou assim para sempre me lembrar de buscar, ou saber mais sobre esse sentimento. Então, na opção saber mais sobre esse sentimento, excelente escolha, que é uma resposta que a gente coloca para todos, porque a gente não está aqui para qualificar a opção de ninguém. Temos uma sugestão de documentário para você. Já vem aqui, a pessoa já tem a opção de clicar e já abre direto esse documentário no YouTube. Gostou do documentário? O que deseja fazer agora? Aí a gente dá a opção de sair do aplicativo ou de voltar ao menu. Então, por exemplo, voltar ao menu. Agora eu quero ajudar outras pessoas a sentir isso também. Aí a gente faz o convite. Por que você não faz uma foto e um texto explicando o que faz para ser feliz? Você pode compartilhá-los nas suas redes sociais para outras pessoas verem. Afinal, compartilhamos coisas tristes e revoltantes todo dia. Por que não compartilhar a felicidade? Bora lá? Aí a gente faz o convite e o aplicativo já fecha justamente porque o nosso objetivo é que a pessoa atenda esse convite e faça aquilo que ela se propôs. Mostramos esse teste, então, já mais ou menos definido, para os adolescentes, jovens, né, dentro dessa faixa etária que nós falamos. E o resultado foi muito interessante, porque os feedbacks que tivemos foi, olha, deu tudo certinho, fiz umas vezes, muito show, achei ótima a ideia do artigo, mas seria bom depois, de qualquer forma, recomendar a ajuda de um profissional, né? Às vezes a pessoa não quer escolher isso, acha que é uma coisa para ser incentivada, não só a pessoa clicar. Então, já se posicionando, dando opinião, isso a gente viu que a pessoa já se engajou no aplicativo, ela usou, ela viu. E o outro disse, eu gostei muito, esse foi um amigo meu canadense, a Bia fez a tradução, ele disse, eu gostei muito, eu acho que é uma ótima ideia e não tem limite para a quantidade de informação que pode ser adicionada no aplicativo. Acho que é especialmente adequado para adolescentes por causa das imagens, não é bobo ou infantil, é como uma árvore que está todo o tempo crescendo. Então, esse rapaz falou para mim que ele, na hora que ele viu, ele sentiu que era um aplicativo diferente. Quando fala de emoções, né, assim, então ele gostou muito. E, por último, foi o meu sobrinho, que ele disse, tia, gostei muito, tem 21 anos, ficou legal, o aplicativo vai ser nessa base, gostei da praticidade do fluxograma. Então, a gente viu que, assim, esse aplicativo tocou as pessoas de uma forma diferente. Então, a gente sentiu que é um trabalho que foi, assim, dentro do que a gente esperava, né? Ou até mais do que a gente esperava. Atingiu as pessoas de uma forma diferente. Então, esse foi o nosso trabalho e eu gostei, curti muito de trabalhar, de estar com as meninas, e eu acho que foi muito legal. Eu senti muito os meus sentimentos também. Olá! Bem-vindas todas e todos à apresentação do grupo Vida Sustentável, da disciplina Projeto de Vida, Cidadania e Educação. Neste vídeo, apresentaremos o processo pelo qual o grupo Vida Saudável e Sustentável elaborou o seu programa de desenvolvimento para os projetos de vida. Nosso protótipo final foi uma página no Instagram, o Bora Sustentar. Hoje vamos contar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento da página e também a escuta de jovens sem renda, entre 15 e 25 anos. Vamos começar pela introdução ao tema e justificativa, seguida pelos problemas e objetivos do trabalho. Então, apresentaremos o processo pelo qual o grupo passou até o protótipo final. Por fim, faremos considerações finais. A condução de uma vida próspera
faz parte dos objetivos de muitos de nós. A busca por sentido nos mobiliza internamente e nos projeta para o futuro. Essa experiência subjetiva é única para cada um de nós e se manifesta de formas diferentes. O conceito de projeto de vida dialoga diretamente com esta busca de sentido, pois combina as disposições individuais com a elaboração de objetivos e metas pessoais. Esta ideia foi primeiro apresentada por Viktor Frankl em seu livro Em Busca de Sentido, em que analisa a força que um propósito pode ter na resiliência e sobrevivência humana. Desde a publicação de Frankl, este conceito foi estudado e modificado, e o psicólogo William Damon é atualmente uma das principais referências no campo. Em seu livro O que o Jovem Quer da Vida, Damon explicita as relações entre bem-estar e projeto de vida e cunha a seguinte definição. Purpose é uma intenção estável e generalizada de alcançar algo que é ao mesmo tempo significativo para o eu e gera consequências no mundo além do eu. A partir desta definição, temos que projetos de vida são intenções que perpassam a vida cotidiana, que organizam ações. A partir desta definição, temos que projetos de vida são intenções que perpassam a vida cotidiana, que organizam as ações e orientam o sujeito em uma direção. Os projetos de vida são permeáveis e responsivos a rupturas e mudanças de trajetórias, mas tendem a se manter estáveis. Partindo do pressuposto de que um projeto de vida é necessariamente um processo individual e autoral, as metodologias ativas de aprendizagem surgem como uma proposta coerente de trabalho com o tema. Essas metodologias quebram com a lógica tradicional da escola, que coloca o professor enquanto detentor do conhecimento e o aluno esvaziado de saberes. Ao considerar o conhecimento como algo a ser construído coletivamente, essas metodologias colocam o aluno numa posição ativa em relação ao seu desenvolvimento. Esta disciplina articula esses dois mundos, os projetos de vida e as metodologias ativas de aprendizagem, para desenvolver programas e propostas de intervenção não tradicionais que promovam a reflexão de jovens sobre seus próprios projetos de vida. Para começar a criação de um programa que auxiliasse as pessoas a refletirem e a construírem os seus projetos de vida e que estes fossem significativos para eles e para a sociedade, era fundamental realizar uma escuta inicial com os principais interessados, ou seja, as pessoas que fariam parte deste projeto. Identificar os objetivos de vida das pessoas era a tarefa primordial para iniciar o planejamento do nosso programa. Realizamos perguntas como o que vocês querem da vida, quais são os seus sonhos, entre outras, para entendermos quais eram as questões mais relevantes para os participantes. Ou seja, qual seria o nosso problema de pesquisa? A pergunta que iria nos orientar para realizarmos os próximos passos. Após esse primeiro contato, foi criado um Padlet com todas as respostas que os alunos da nossa disciplina receberam ao longo das semanas. Dessa forma, foi possível visualizar com mais clareza todas as categorias de programa que poderiam ser criados. As integrantes do nosso grupo receberam diversas respostas relacionadas com saúde e qualidade de vida, principalmente dos jovens na faixa dos 15 aos 25 anos. Por isso, decidimos trabalhar juntas com o tema Vida Saudável. Durante uma escuta específica com os jovens sobre vida saudável, percebemos preocupações associadas à sustentabilidade. Como principal dificuldade para uma vida saudável e sustentável, estava o alto custo e também a dependência financeira. Assim, estabelecemos como público-alvo os jovens sem renda. E a nossa pergunta norteadora foi:
como auxiliar os jovens sem renda a ter um projeto de vida saudável e sustentável. Elaboramos algumas perguntas, voltamos aos jovens, nosso público-alvo, e realizamos as perguntas. Primeira delas, para você, o que é uma vida saudável? Você diria que sua vida é saudável? Por quê? Quais atitudes levam ou não a uma vida saudável e sustentável? O que você gostaria de mudar em suas atitudes? Um mapa conceitual para nos auxiliar no projeto de intervenção foi elaborado. Deste modo, 4 grandes temas se destacaram dentro de uma vida saudável e sustentável, sendo eles alimentação saudável, trabalho, equilíbrio e corpo e mente. Surgiu então a necessidade de estudarmos, compreendermos, pesquisarmos um pouquinho mais sobre esses 4 grandes temas. Inicialmente, pensamos em um podcast com depoimentos e inspirações de pessoas que seguem um ritmo de vida saudável e sustentável. Retomamos o nosso referencial teórico e percebemos a importância de um sujeito ativo, da interação na nossa proposta feita. Realizamos novas entrevistas com os jovens e, após muitas reuniões coletivas, optamos por uma página na rede social Instagram, muito conhecido pelos jovens por ser de fácil acesso e também uma linguagem dinâmica. A rede social tem o foco principal no compartilhamento de imagens e os perfis podem ser seguidos por pessoas que se identificam, que se atraem com as postagens. O primeiro passo foi saber como funciona essa rede, suas principais características, o perfil dos usuários, o que buscam e como se relacionam. Abrir a conta, preencher o perfil, criar um e-mail para mensagens diretas e fazer alguns posts foram os passos iniciais, que evoluíram para interações com a ferramenta de histórias, que ficam apenas 24 horas e criam interações instantâneas. O Bora.Sustentar tem a proposta de interagir de forma dinâmica por meio de memes, uma linguagem da internet que relaciona imagem e texto, essencialmente caracterizada pelo humor. A preocupação em não abordar o tema da vida saudável de uma maneira prescritiva ou professoral está presente na formulação dos memes. Sempre buscamos a interação por meio de perguntas, pedidos de dicas e troca de informações. A construção do conhecimento acontece de forma conjunta entre os seguidores. Também esperamos que sejam sugeridos temas para as postagens. Ao longo desse processo, nosso grupo encontrou dificuldade em sair do papel do professor detentor do conhecimento para se colocar no papel de ouvinte, de mediador da escuta jovem. Por fim, com a orientação do professor Ulisses, conseguimos elaborar uma proposta que de fato se articule com a linguagem jovem e abra espaço para interação com o público-alvo. Os resultados do programa foram favoráveis aos objetivos propostos inicialmente. Contudo, há de se fazer uma ressalva de que o tempo foi um fator limitante ao número de interações realizadas. Isto nos mostra que provavelmente a aplicação contínua do programa nos levaria a um maior alcance com o nosso grupo-alvo. Ao final do projeto, recebemos vários feedbacks positivos dos jovens sem renda, principalmente por utilizarmos de uma linguagem dinâmica, de fácil acesso e também por compartilharmos, postarmos
memes com uma linguagem bem humorada. As metodologias ativas colocam o estudante no centro do processo de aprendizagem, incentivando a sua ação autônoma e participativa, com pesquisa e resolução de problemas. Na oportunidade que tivemos de desenvolver essa proposta de intervenção, percebemos a importância do fazer e também o papel de mediador do professor nesse processo, que orienta, instiga a reflexão e a busca pelas respostas, mas nunca dando as prontas.